Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa primeira aula do curso de Parasitologia 2.0. Essa videoaula, ela essencialmente vai trazer aqui conceitos bastante importantes e uma caracterização acerca da parasitologia como área de conhecimento. Então, de antemão, o aspecto bastante pertinente na nossa discussão, e isso vocês verão que vai permear todas as aulas do nosso curso, é o conceito de agente etiológico versus o conceito de agente infeccioso. Muito simplificadamente, quando a gente comenta agente etiológico, eu quero que entendam que se trata do agente responsável pela origem de uma doença, que pode ser um organismo ou não. Por sua vez, o agente infeccioso é qualquer organismo capaz de infectar um outro organismo. E por sua vez, esse agente que é capaz de infectar um outro organismo pode causar a doença. Então, ele também funciona como um agente etiológico. E nesse sentido, é ainda importante destacar o conceito de cepa, que nada mais é do que um conceito que está atrelado com um grupo ou linhagem de agente infeccioso que se caracteriza por alguma propriedade biológica bastante particular, bastante peculiar a ele. Então, vamos pegar como base, por exemplo, o próprio SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Iniciou-se, por exemplo, no ano de 2020 com a cepa lá, que veio de Wuhan, na China. E essa cepa, ela sofreu um processo mutacional e foi dando origem a várias sublinhagens, né? Omicron, Delta e por aí vai. Então, a ideia central é que quando a gente comenta de uma cepa, é basicamente algum agente infeccioso que ele vai ter alguma propriedade que vai distingui-lo de outro. E nesse sentido, como eu falei para vocês, o agente infeccioso é aquele que consegue estabelecer um processo infeccioso. E, para tanto, é pertinente destacar o que é a infecção, né? A infecção, ela envolve a penetração, o desenvolvimento, e aí eu já quero que vocês entendam, processo de replicação, fugir ao sistema imunológico de um agente infeccioso em um hospedeiro. E, por sua vez, a infecção ela pode ser inoperante, que é basicamente aquela situação na qual você tem um processo infeccioso sem um aparecimento de sintomas clínicos, e você tem aí a infestação, que é basicamente uma situação na qual você tem aqui o alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo ou vestes de um hospedeiro. E, por sua vez, um outro conceito bastante importante é justamente o conceito de fonte de infecção, que nada mais é, pessoal, basicamente qualquer coisa, seja ela animada ou inanimada, ou seja, viva ou não viva, que transmite um agente infeccioso para um hospedeiro, tá? E nesse sentido, a infecção ainda pode ser subclassificada de acordo com alguns parâmetros, dentre os quais destaca o primeiro, o tipo de hospedeiro. E aí você pode ter uma antroponose, que é basicamente uma infecção que ela vai acarretar aqui uma doença exclusivamente humana. Exemplo clássico aqui é a filariose, também chamada de elefantíase. Tem-se uma enzoose, que é basicamente uma doença que ela vai ser exclusiva de outros animais sem ser o ser humano. Então, tem, por exemplo, aqui a parmovirose. E tem-se aqui a anfixenose, que é uma doença que ela ocorre indiferentemente no ser humano ou em outros animais. Exemplo, doença de Chagas. Então, a antroponose, ela é basicamente um processo infeccioso que vai acarretar aqui uma doença exclusiva a humanos. A enzoose é um processo infeccioso que acarreta uma doença exclusiva de outros animais não humanos. E tem-se aqui a anfixenose, que ela acontece em qualquer animal, tá? E nesse sentido, nós também temos aqui a antropozoonose, que é basicamente uma doença que ela é primária em animais, mas pode ser transmitida ao homem. Exemplo, brucelose. Você tem aqui a zooantroponose, que aqui o caminho é inverso. Ela a priori acontece no ser humano, mas ela pode ser aí transmitida a outros animais, como por exemplo a esquizotossomose.
E por fim, nós temos aqui o conceito de zoonose, que nada mais é do que uma doença que naturalmente envolve um elo de transmissão entre humanos e animais. Exemplo, raiva. E nesse sentido, uma infecção ela pode ainda ser classificada quanto à sintomatologia, isto é, quanto ao aparecimento dos sinais. A saber, se tem-se aqui a fase aguda, que é basicamente aquele período no qual tu tem sintomas que são mais marcantes, envolve um período inicial desse processo infeccioso, e também tem-se aqui ser destacado que tu tem um período de incubação, que é justamente um período que está associado entre a infecção e o aparecimento aí propriamente dito dos sintomas, e um período que nós chamamos de período pré-patente, que é justamente um período no qual você tem aqui um gap entre a infecção e a fase de detecção desses parasitos. E por sua vez, tem-se aqui a fase crônica, que é justamente um período que pode ocorrer a diminuição da sintomatologia, mas você pode ter aí algumas situações que podem romper esse equilíbrio e aí você tem novamente uma volta dos sintomas e geralmente mais fortes, tá? E aqui é importante destacar ainda que quando se comenta em especial de parasitologia, a fase crônica ela está associada aqui com um período entre o parasito e o hospedeiro. Então, basicamente você tem aqui um processo infeccioso e esse processo infeccioso envolve aqui a infecção que vai ter aqui a fase aguda, e a partir dessa fase aguda você pode ter 3 desdobramentos. O primeiro é a morte, caso não haja aqui um equilíbrio entre o hospedeiro e o parasito. Você pode ter aqui o estabelecimento de um período crônico e você pode ter também aqui a cura. Tudo isso daqui está muito atrelado, por exemplo, aos mecanismos de resposta imunológica inata e o processo de resposta imune adaptativa. Elas trabalham em sinergia para que haja aí o reestabelecimento da homeostasia e a deleção aí dessa fonte de infecção. E nesse sentido, quando a gente fala de um parasito, né, é pertinente nós destacarmos de antemão o conceito formal de parasitismo, que nada mais é do que uma associação que ocorre entre seres vivos que existe unilateralidade de benefícios. Essa palavra bonita aqui significa o seguinte: somente um dos lados vai se dar bem no rolê, tá? E aí o beneficiado geralmente é o parasito e o provedor, ou seja, aquele que vai ceder as coisas e geralmente vai se lascar no rolê, é o hospedeiro. Tem-se aqui também o conceito de vetor, que é justamente o organismo que transmite o parasito entre dois hospedeiros. E nesse sentido, é importante destacar aqui a vocês que o parasita ele pode se multiplicar no interior desse vetor, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de um vetor biológico, ou simplesmente pode utilizá-lo como um vetor mecânico, ou seja, só serve aí como meio de transporte. E aí, um aspecto bastante importante é que quando a gente fala de uma doença metagênica, é justamente aquela situação na qual o vetor é essencial para o ciclo do agente. Então, nós veremos, por exemplo, ao longo das aulas de parasitologia, que diversas patologias, como, por exemplo, esquistossomose, amarelão, ascaridíase, elefantíase e etc., envolve a presença de um vetor para que haja aí o estabelecimento desse processo infeccioso e a perduração do ciclo de reprodução do agente etiológico, agente patológico, tá bom? Tem-se aqui o conceito de reservatório, que é basicamente qualquer local capaz de viver um agente infeccioso que contribui significativamente para a manutenção da doença em um determinado local. E aí nós temos o conceito de parasitoide, que nada mais é, pessoal, do que a forma imatura de um organismo, ou seja, o seu estágio larval, que vai parasitar num outro organismo. E aí, além disso, a gente pode pensar agora o processo infeccioso quanto à escolha do hospedeiro. Então nós temos aqui um conceito de parasito acidental, que é basicamente a situação na qual tu tem um parasito que ele é encontrado parasitando um hospedeiro diferente daquele hospedeiro trivial. Você tem aqui o parasito errático, que é aquele que é encontrado fora do seu habitat natural. O parasito facultativo, que é aquele que consegue viver parasitando um hospedeiro ou em forma livre.
e o parasita obrigatório, que é aquele que é incapaz de viver fora do seu hospedeiro. Exemplo clássico de parasitismo obrigatório é o que se vê-se em vírus, tá bom? E ainda nós temos aqui um processo também de infecção quanto à proximidade dos hospedeiros. Nós temos aqui os parasitos estenogênicos, que são aqueles que são capazes de viver apenas em hospedeiros filogeneticamente próximos, e também tem esse aqui o parasito eurixênio, que é basicamente aquele que vive em hospedeiros muito diferentemente relacionados aí a aspectos filogenéticos. Perdão. Nós temos aqui também uma classificação quanto ao número de hospedeiros envolvidos nesse processo. Então, nós temos aqui um parasito heterogênico, que é aquele que possui um hospedeiro definitivo, onde está, por exemplo, diretamente atrelado com formação de gametas. E nós temos aqui um parasito e um hospedeiro que nós denominamos como hospedeiro intermediário, que é onde você tem a fase de multiplicação assexuada ou estágio larval. Então, para não ficar muito longe e falar, nossa, o que esse louco quer falar? A ideia é o seguinte: falou em parasito heterogênico, é a situação na qual você vai ter dois hospedeiros, um que nós denominamos como definitivo, aonde acontece a reprodução sexuada, e nós temos aí o hospedeiro intermediário, que vai fazer a reprodução assexuada. Já no parasito monogênico, é aquele que possui apenas um hospedeiro definitivo, beleza? E nós temos aqui a classificação também dessa infecção quanto ao ciclo de vida, podendo ser um parasito heterogenético, que apresenta fase sexuada e assexuada no seu ciclo de vida, e um parasito monogenético, que ele apresenta apenas fase sexuada ou apenas uma fase assexuada conhecida. E nós temos ainda a classificação quanto à localização no hospedeiro, que pode ser um endoparasito, ele vive dentro do corpo do hospedeiro, exemplo, malária. Um ectoparasito, que ele vive sobre o corpo do hospedeiro, exemplo clássico aqui, o piolho. E nós temos aqui o hiperparasito, que é um parasito que parasita um outro parasito. Aí você vai falar, hã? Se liga. Você tem uma situação na qual um bacilo ele consegue infectar uma ameba, e a ameba ela consegue infectar, por exemplo, um mamífero, tá? E aí os hospedeiros eles podem ser subclassificados como hospedeiro definitivo, que é aquele hospedeiro no qual o parasito vai utilizar do seu arcabouço de elementos para produção dos gametas e realizar a fecundação. Nós temos o hospedeiro intermediário, que é aquele que abriga apenas as formas assexuadas ou larvais do parasito. E tem esse aqui, um hospedeiro paratêmico, ou também chamado de hospedeiro de transporte, no qual não ocorre nenhuma atividade de desenvolvimento do parasito, e geralmente ele está aqui atrelado aí com o transporte das formas de cisto. E ainda é importante destacar a vocês aqui o conceito de patogenia versus patogenicidade. A patogenia, pessoal, é basicamente um mecanismo no qual o agente infeccioso provoca lesões no organismo, ou seja, estabelecimento de um processo de doença. A patogenicidade é justamente os conceitos atrelados com fatores de virulência e como que esse organismo consegue ter aptidão para causar lesões no organismo, tá? E aí, um aspecto bastante importante a ser destacado é que a patogenicidade ela pode ser utilizada como um termo comparativo, ou seja, esse organismo ele apresenta uma baixa patogenicidade, ou seja, ele tem uma baixa aptidão para causar lesão ao hospedeiro, ou esse organismo apresenta uma alta patogenicidade, ou seja, ele apresenta uma alta capacidade de gerar aí lesões, malefícios ao hospedeiro, tá bom? Por sua vez, nós temos o conceito de incidência e prevalência, que são dois conceitos que, quando a gente está discutindo parasitologia, eles vão ser bastante recorrentes, tá? A incidência é justamente a frequência de novos casos de uma doença num determinado período de tempo em uma população. Então, por exemplo, numa cidade chamada Babuí, que fica lá em Minas Gerais, no ano de 2010, houve aqui uma incidência de toxoplasmose igual a 10%. E, ao mesmo tempo, a prevalência é a frequência de casos de uma doença numa população
um período de tempo. E aí você pode pensar, por exemplo, em casos novos e antigos. Então, por exemplo, a prevalência de toxoplasmose nessa mesma população, ou seja, nesses munícipes da cidade de Babuí, foi de 25% no ano de 2010. Tá? Além disso, nós temos o conceito de letalidade, que é basicamente a frequência de óbitos relacionados a uma determinada doença numa população. Então, por exemplo, a letalidade de gripe em Westland é de 0,1%. Tá? Então, é a frequência de óbitos que você teve naquela população. Você tem a mortalidade, que é o número total de óbitos relacionados a uma doença na população. E tem-se aqui a morbidade, que é a frequência de pessoas doentes numa população. Então, por exemplo, a morbidade de gripe em Westland no último verão foi de 60%. O que significa esse dado? Quer dizer que 60% das pessoas que moravam nessa localidade pegaram gripe, ficaram acometidas de gripe. Pense aqui o conceito de epidemia e endemia. A epidemia é basicamente a ocorrência de casos de uma doença acima da incidência normalmente esperada, tá? E nós temos aqui a endemia, que é uma prevalência que você já espera que aconteça em um determinado momento. Então, por exemplo, sabe-se que no período do verão tem uma alta incidência de casos aí, uma prevalência, perdão, de casos de dengue, tá? E aí, nesse sentido, a gente pode ter aqui o conceito de doença endêmica, tá? Que é aquela doença que mantém a prevalência constante aí por muitos anos. E por fim, nós temos o conceito de prevenção, que é o conjunto de medidas que visam o estabelecimento de uma doença, e a profilaxia, que é justamente o conjunto de medidas que estão atreladas com a prevenção, erradicação ou controle das doenças. Então, nós veremos, pessoal, por exemplo, ao longo do curso, que existem medidas preventivas e medidas profiláticas, tá? E aí, basicamente, as três literaturas que eu usualmente utilizo são o Parasitologia Humana, do professor Davi Pereira Neves, tá? O Base da Parasitologia Médica, do Ray, e esse Parasitologia aqui, Fundamentos e Prática Clínica, que é muito bom, tá? Eu, particularmente, gosto muito do Parasitologia Humana, e eu recomendo que vocês comecem por ele. E aí, quando vocês quiserem mais detalhe, partam aqui por Parasitologia Médica do Ray. Beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe comentários, compartilhe com os colegas, se inscreva no canal, traga sugestões, que vai ser um prazer, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!